Muitas pessoas querem saber como conseguir a tão sonhada vaga de dev e como funciona esta jornada. Mas ao final, quanto tempo isso pode demorar? O que se precisa fazer e quais as dificuldades que as pessoas irão enfrentar até chegar lá? Hoje eu vou explodir umas paredes e falar para você como foi mais ou menos a minha jornada. Explicar como tudo começou e o que fiz durante todo o caminho para conseguir minha vaga como desenvolvedor. E eu não quero dar spoiler, mas já digo para vocês, passou longe de ser um caminho linear, como muitos falam. Se tu quer saber mais, então fica aí comigo até o final do vídeo. E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Art e atuo na área de desenvolvimento como front-end há alguns anos. Hoje o nosso bate-papo será sobre minha jornada na área de TI, contando um pouco ali desde o começo, antes mesmo de eu entrar na faculdade ou começar a estudar sobre programação, até conseguir minha vaga como dev, que no fim das contas era minha meta profissional inicial. O meu objetivo com esse vídeo é principalmente te fazer entender como funciona uma caminhada real, sem aquelas promessas de conquistar a vaga em 6 meses e blá blá blá, que você sabe que tem muito aí pelo YouTube. O que eu quero que você entenda neste vídeo é que não é um caminho reto, não é um caminho linear, e sim um caminho cheio de curvas, com várias tomadas de decisões diferentes. E eu espero que pelo menos isso te ajude de alguma forma, talvez com algum insight que te ajude a se encontrar ou algo do tipo, beleza? Então bora dar start nesse bate-papo. Então, onde tudo começou? Tudo começou na minha época de pós-ensino médio. Naquele ano já fazia um tempo que eu havia concluído essa etapa dos estudos e eu não tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria fazer da minha vida. Eu sempre pensava que queria pelo menos um emprego simples e qualquer, somente para conseguir meu dinheiro próprio. E era isso. Meu pensamento de futuro era muito limitado. Só que eu também já estava bem cansado de tanto colocar currículo e nunca recebi uma oportunidade nem sequer de uma entrevista. E obviamente eu comecei a ficar bem irritado e frustrado com isso, porque as coisas pareciam piorar cada vez mais, financeiramente, emocionalmente, e eu estava estagnado sem poder fazer nada. Foi daí que eu procurei coisas novas para aprender, com o intuito de ver se eu me identificava com alguma coisa, para quem sabe seguir aquilo e conseguir ver alguma mudança na minha vida. Era a experiência que eu tinha naquele momento. Mas a verdade é que eu nunca gostei de estudar. Eu odiava a escola com todas as minhas forças, porque ficar rodeado de pessoas estranhas, que em sua maioria iam totalmente de lado oposto às coisas que eu gostava, era totalmente desanimador e irritante para mim. Por outro lado, eu sempre gostei de computadores, jogos e música. Era o que me definia, e posso dizer que ainda é o que me define. Então, pelo menos isso eu tinha bem claro na minha cabeça. Se eu fosse estudar, teria que ser algo que envolvesse computadores, videogame ou música. Decidido isso, eu saí procurando sobre estes assuntos e tentei aprender várias coisas: guitarra, bateria, aprender a editar vídeos, editar fotos e por aí vai. Mas quando chegou na parte de jogos é que eu comecei a me achar. Eu comecei a pesquisar como que os jogos eram feitos e foi aí que eu conheci algo chamado de modelagem 3D, que é basicamente você criar cenários e personagens 3D para jogos ou filmes. E eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a tentar fazer alguns personagens e tal. E depois daí eu comecei a querer entender como que funcionava o jogo de fato por debaixo dos panos. E no meio disso tudo eu descobri que existia um negócio chamado linguagens de programação. E ali foi onde eu vi meu primeiro código na vida. E também onde a história começa a ficar meio louca. Eu me interessei por isso, mas nem sabia por onde começar a estudar esse negócio, porque para mim era só um monte de letras e matemática. Até que eu me deparei com um curso no YouTube sobre uma linguagem específica de programação. O curso ainda estava no começo e os vídeos eram lançados semanalmente, então eu aproveitei aquilo para dar meus primeiros passos na programação. Só que eu fiz uma burrada de iniciante. Eu acabei descobrindo depois que aquela linguagem abordada no curso nem sequer era usada em desenvolvimento de jogos, e sim para um negócio chamado desenvolvimento web. Então eu fui tentar entender o que era isso e onde isso era aplicado, e acabei aprendendo que todos os sites que eu tanto gostava e até o próprio YouTube era desenvolvimento web. E eu fiquei com aquela sensação de caramba, que legal. Então comecei a me aprofundar um pouco mais e no meio dos estudos eu me deparei com uma profissão chamada de pentester, que de forma bem vaga, como eu via na época, era basicamente você ser um hacker do bem, que invadia empresas que te pagavam para ajudar elas a identificarem falhas de segurança. Quando eu fiquei sabendo que existia algo desse tipo, eu fiquei fascinado com a ideia, porque eu também gostava muito de coisas de investigação. E isso meio que seria uma mistura de investigação com tecnologia. Isso tudo que contei até aqui aconteceu num período de mais ou menos 1 ano e meio. Então esse tempo foi o que gastei ali tentando me descobrir, e agora que finalmente eu conseguia me decidir qual faculdade queria fazer e qual estudo eu deveria seguir. Então naquele momento eu tinha me decidido, eu quero fazer segurança da informação.
Então comecei a me estudar para conseguir entrar na faculdade através do Enem, já que eu não podia pagar uma faculdade particular. Estudei por um ano inteiro e consegui passar no Enem. Mas infelizmente por questões financeiras não consegui ir para o curso que eu queria, já que não existia essa faculdade na minha cidade, que é bem no interior, e eu não poderia ir morar em uma cidade que tinha este curso. Então eu pesquisei os cursos de tecnologia que existiam aqui na cidade e acabei tendo que ir para a ADS. Eu confesso que eu já fui meio desmotivado, porque Cybersecurity não tem muito a ver com o curso de ADS. Mas eu fui mesmo assim. Era o que eu tinha e eu pensei para mim mesmo. Ainda é sobre tecnologia. Depois eu posso seguir por outro caminho se eu quiser. Então, pelo menos, eu já tinha essa noção de migração diária desde o começo. Mas o que você percebe aqui é que uma coisa vai levando a outra. Às vezes a gente quer algo e acaba indo por outro caminho que acaba também sendo muito bom. Então, beleza. Escolhi a ADS e após alguns meses depois do Enem começou minha jornada na faculdade. De certa forma, eu segui até muito bem lá e comecei a realmente me interessar mais por programação e acabei deixando redes e segurança um pouco de lado. Daí o tempo foi passando e aos poucos eu fui desanimando com a faculdade, principalmente por causa da lentidão no avanço das matérias e por causa de algumas matérias que nada tinha a ver com a tecnologia e que me faziam lembrar um pouco da época da escola que eu detestava tanto. Eu ficava pensando tipo, porque eu precisava ficar tirando tempo no meu dia para estudar filosofia, por exemplo. Sendo que neste tempo eu poderia tentar criar algum projeto, ou sei lá, estudar algo de programação que eu estava com dificuldade ou coisas do tipo. Por esses tipos de coisas e várias outras que eu via dentro da faculdade, aos poucos eu perdi totalmente o interesse. E acabei levando o resto do curso com a barriga, enquanto eu depositava totalmente meu foco ainda mais em estudar em casa sozinho. Só que chegou em uma hora que a situação financeira da minha família estava cada vez mais complicada. E isso ficava constantemente batendo na minha cabeça. Então eu precisava o mais rápido possível de um emprego para conseguir resolver esse problema. Ou pelo menos melhorar um pouco mais a situação. O que me deixou de saco cheio de ficar estudando sem ganhar nada também. Nesse ponto eu já estava há quase 2 anos na faculdade. Então até aquele momento eu passei 1 ano e meio estudando coisas aleatórias para descobrir o que eu queria. Mais um ano de Enem e mais 2 de faculdade. Isso dão mais ou menos 4 anos e meio, levando tudo em consideração, e mais ou menos 2 anos se levarmos em consideração somente o tempo que eu estava mais focado em programação. Foi nesse momento que eu literalmente taquei o foda-se para a faculdade e foquei totalmente nos meus próprios estudos e em uma única stack de tecnologias que eu havia me interessado de verdade. E comecei a aplicar para vagas que nem louco, sem medo de falhar e ser rejeitado. Enquanto eu não conseguia, eu ia estudando, mesmo que um pouco desmotivado, codando projetos pessoais, copiando projetos para aprender técnicas, e assim eu fui indo. Até que eu consegui minhas primeiras entrevistas. As primeiras, eu posso dizer que eu realmente fui muito mal, até fiquei bastante decepcionado comigo mesmo. Alguns entrevistadores até riram de mim. E isso é mais comum do que você pensa, tá? O pessoal de TI já tem uma certa fama de ser um pouco arrogante. Então esse tipo de coisa vai acabar rolando mesmo. Mas o importante é que eu não liguei e peguei toda essa frustração e transformei em motivação. Não deixando me abater por essas coisas e continuar mesmo assim. Até que um dia chegou para mim propostas de 2 vagas. E quando eu falo propostas, eu não estou falando que eu estava lá no LinkedIn e alguém chegou me oferecendo. Estas propostas vieram da seguinte forma: eu apliquei para vagas e depois o pessoal me contatou perguntando se eu tinha interesse de ainda participar do processo seletivo. E uma das vagas era para front-end e a outra era para suporte técnico. Eu decidi aceitar as duas e realizar as entrevistas. Mesmo que o meu foco não fosse suporte, mas eu ficava pensando, se eu participar eu posso aprender alguma coisa. Então já fica a dica, você sempre tem que ter esse pensamento com você. Se não der certo, pelo menos está aprendendo. É isso. Eu senti que fui muito bem nas 2 entrevistas e que o pessoal da vaga de front-end tinham gostado muito de mim. Então eu estava bem confiante. Porém, 2 dias depois, o pessoal dessa vaga me mandou uma mensagem. Eles foram bem legais e deram feedback. Disseram que gostaram muito de mim, mas que acharam uma pessoa que ia se qualificar melhor para o nível de experiência que eles queriam. Então eu fiquei ok, né? Fiquei um pouco triste, mas eu senti que ao menos eu tive algum avanço. Então foi isso. E mais alguns dias depois, chegou uma mensagem do meu e-mail me dizendo que eu havia passado. Só que essa aprovação era daquela vaga de suporte técnico. Aí eu fiquei numa dúvida cruel, porque eu queria a de dev. E eu já havia feito mais 2 entrevistas que aparentemente tinham ido bem, mas que ninguém ainda havia me retornado nada. Ao mesmo tempo, eu pensei no quanto aquilo poderia ser bom para mim, ganhar a primeira experiência e grana na área de TI. Eu tinha me identificado muito com o pessoal que me entrevistou e tal, então eu arrisquei. E começava ali meu primeiro emprego na área de tecnologia. E eu fiz minha escolha certa, porque o pessoal das outras entrevistas
nunca falaram comigo novamente até hoje. Daí beleza, tô contratado e agora eu sou suporte técnico. Mas como foi esta minha experiência como suporte? Eu atuei como suporte por cerca de 1 ano e 4 meses, em geral. E posso dizer que foi muito bom até ali o primeiro ano, mas depois começou a ficar desgastante. E eu acredito que todo mundo que trabalha com suporte tem esta sensação. Lidar com pessoas e clientes, por mais que você goste de ajudar, te desgasta muito. E este é o maior problema da área de suporte. Pelo menos foi o que eu senti. Por outro lado, é uma boa porta de entrada para se ter a primeira experiência. Isso tudo me ajudou a criar uma casca que me ajuda até hoje no cargo de programador. Então não me arrependo nem um pouco de ter feito essa escolha. Como suporte, eu aprendi a saber me virar mais sozinho, como me portar em reuniões, em como funciona uma empresa, como funciona a relação com os clientes, como me relacionar melhor e falar melhor com as pessoas, como ter mais paciência, principalmente, e várias coisas desse tipo. Coisas que você só aprende se já estiver atuando no mercado de trabalho. Perceba que citei só coisas relacionadas à parte não técnica, e falo isso porque vejo que foi o mais importante ter aprendido. Isso quer dizer que a área técnica não importa? Claro que é importante, mas o outro lado também faz uma diferença muito grande. E eu percebia muito disso no tech lead da minha empresa. Ele era extremamente bom tecnicamente, mas também era muito bom em lidar e falar com as pessoas. E esse era o diferencial dele. Fora tudo isso que eu falei, também aprendi bastante sobre a stack que a empresa utilizava. E já fui estudando mais sobre ela por fora. Então eu fui interagindo aos poucos com o pessoal de desenvolvimento e o pessoal foi me trazendo para mais próximo do time, cada vez mais. Então eles me liberaram o repositório e começaram a me colocar mais nas causas de desenvolvimento. Até que comecei a fazer meus primeiros PRs ali, bem simples. Por iniciativa minha mesmo. O pessoal curtiu bastante minhas iniciativas e minha interação com os assuntos de desenvolvimento. Então chegou o dia de tirar minhas férias. Neste dia eu tive uma surpresa, porque o meu tech lead falou comigo e disse que tinha interesse que eu retornasse das férias já como desenvolvedor front-end. Então eu curti minhas férias e quando eu voltei eu já era um desenvolvedor front-end júnior. O interessante é que foi um processo tão natural que eu nem fiquei com aquela euforia de eu finalmente consegui minha vaga. Porque eu meio que já me senti assim por estar ajudando lá o pessoal e participando. Então foi algo que aconteceu muito naturalmente. Por isso, eu já vou te deixar essa dica. Se tá difícil de conseguir uma vaga de dev, talvez te ajude a entrar por outra porta primeiro. É melhor do que ficar meses e meses aplicando para a vaga de dev em um momento ruim de mercado e nem sequer conseguir atuar para ganhar alguma experiência na área. Muitos programadores que eu conheço começaram como suporte, então não tem por que ter medo. É só continuar seguindo seu caminho que uma hora você chega lá. Então, em resumo, minha jornada foi essa. Se for somar tudo, desde a época que comecei a procurar algo para me profissionalizar, até o momento que consegui minha vaga de dev, foram cerca de 5 anos e meio. Bem diferente dos 6 meses que os vendedores de curso costumam falar que é. Isso quer dizer que você vai demorar tudo isso? Não. Cada um tem sua própria história. A minha foi essa. E considero um tempo bem realista, para ser sincero. Até porque outras áreas do mercado que também pagam bem costumam-se demorar mais ou menos esse tempo até que aquelas pessoas da faculdade estejam empregadas. Mas de qualquer forma, você vai ter a tua própria história. Você pode conseguir mais rápido do que isso. Ou, no pior caso, demorar mais. Isso vai depender de vários fatores. A única coisa que você não pode pensar é que vai ser com certeza 6 meses e que vai ser tão fácil como alguns prometem por aí. Se você acreditar nessas ladainhas, provavelmente você vai se decepcionar e se frustrar. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal para dar aquela força. E se você ainda não conseguiu sua vaga dev, vou te sugerir um outro vídeo meu onde eu dou algumas dicas que podem te ajudar a encurtar esse caminho. Assiste lá e me diz nos comentários o que achou, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os novos conteúdos. Então é isso, por hoje eu vou dando pausa aqui no nosso bate-papo. Até a próxima e falou!